que você já introduziu para o pessoal ali, então? Você vi que você falou, né, sobre... Ah, não, eu só estava fazendo a introdução da live, né, que depois fica salvo, falando se eles têm dores ao evacuar, desconfortos gastrointestinais, diarreia, constipação, distensão abdominal, gases, além de queda de cabelo, unha fraca, ansiedade, depressão, sinusite, rinite, dermatite. Falei que tudo isso pode ser um sinal que o intestino não está funcionando bem, né? Então, falei que essa live era para eles. E aí, então, né, tava falando, né, que eu tenho me especializado nessa área. A gente, como nutricionista funcional, a gente acaba estudando muito, né, o intestino. É uma das primeiras coisas, né, que a gente acaba tendo que, acho que trabalhar, né, quando o paciente vem com todas essas queixas, sempre o nosso foco vai ser começar pelo intestino, né, começar o tratamento pelo reequilibrando essa saúde intestinal. Não sei se é assim que você acaba fazendo, assim. Acho que não é possível a gente pensar assim, né, numa saúde sem começar pelo intestino, né? Assim, qualquer sinal, sintoma, a gente precisa restabelecer ali o funcionamento do intestino. Então, assim, o que eu acho que seria importante a gente começar falando, né, para o pessoal que está aqui? Quando a gente fala em intestino, às vezes a gente pensa só no órgão intestino, né? Mas a gente tem que entender que esse órgão, ele faz parte de um sistema, né? Que a gente chama de sistema digestivo, né? O sistema gastrointestinal que começa na boca e termina lá no ânus. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, eu tenho mau hálito, isso às vezes é do fígado, do estômago. Pode ser um sinal de desbiose intestinal, né? De um desequilíbrio das bactérias lá do intestino. Por quê? Porque é um tubo e está tudo conectado. Então, quando a gente pensa no tratamento, né? Como que eu vou tratar o meu intestino? Eu tenho que começar pensando desde os cuidados que eu tenho com a boca. Eu vejo que você é adepta também, né? De fazer a raspagem da língua. Orienta também os pacientes, né, em relação a isso. Então, acho que aquela rotininha matinal da manhã é de praxe para todo mundo, assim, né? Tipo... eu acho que ali, primeira consulta ali não sai sem uma indicação de raspagem da língua e de consumo de água ao acordar, né? Isso. Então, perfeito. acho que são dois hábitos pró-saúde, pró-intestino. Porque durante a noite a gente acaba liberando muitas toxinas ali na língua, né? E se você acorda de manhã e já vai tomar direto um café, alguma coisa assim, né? Ou comer, você acaba, né, também assimilando essas toxinas que, se você fizesse a raspagem, você eliminaria. Então já é uma fonte ali de limpeza, né? Às vezes as pessoas perguntam, dá para escovar limpar com a escova? Mas é diferente fazer a raspagem com o raspador. Então, quem ainda não faz isso, né, começar a colocar isso em prática, que é bem legal, e a questão da água. E sem contar que o raspar a língua melhora a digestão, né? Melhora a absorção dos nutrientes, então já é um ponto a mais aí também para o intestino. E quantos relatos eu recebo de pessoas falando que melhoraram? Eu recebo, assim, relatos de pessoas que eu nem conheço, né, da internet, falando assim, Thalita, eu vi teu vídeo de raspagem da língua e só de eu fazer isso, minha digestão melhorou, meus gases reduziram, meu intestino começou a funcionar. Ela falou, nem fiz tantas mudanças na alimentação e já começou a melhorar, com um simples hábito, né, que é possível colocar ali na rotina. Assim, seguidores mesmos às vezes falam, né? Nossa, comecei a fazer a raspagem da língua, eu já vejo diferença, né? Meu intestino melhorou, minha digestão melhorou. Então, assim, é algo que parece que é simples, é prático, né? Porque se a gente não tem o raspador de língua, pode ser com a colher de sopa, então você deixa ali no banheiro e vira um hábito, né? Faz parte da rotina. E as pessoas realmente veem muita melhora, assim, num hábito tão simples, né? E aí, falando da boca ainda, é importante a gente frisar a mastigação, que também é uma coisa que a gente vê bastante no consultório, como as pessoas têm dificuldade em comer mais devagar, mastigar mais vezes o alimento. Geralmente as pessoas comem, né, naquela correria e tudo mais, e isso acaba... Muitas vezes a falha na mastigação pode gerar sintoma de gases, distensão abdominal, porque o alimento ele vai ficar mal digerido, e aí o estômago não dá conta, o intestino não dá conta de processar um alimento que não foi, né, bem triturado. Então, isso também é um hábito, né, um comportamento que a gente tem que rever aí, quem tem o hábito de comer muito Igual depressa. eu falo para os meus pacientes, né? Falo assim, você tá indo para casa almoçar, você já tem que ir pensando na comida, né? Você já tem que ir pensando, nossa, vou almoçar, chegar lá, sentir o cheiro, né? Para o teu corpo começar a produzir o ácido clorídrico, preparar para receber a alimentação e também ter esse momento consciente, né? Da refeição, de realmente sentar, prestar atenção no alimento. Eu sempre falo para descansar os talheres, né? Mastigou, descansa os talheres, continua mastigando. Sempre falo, tem 32 dentes, mastigar uma vez para cada dente, né? Esses dias eu fiz um post, você também já falou isso, aquela imagem do liquidificador, né? Mostrando que o nosso estômago não tem
as hastes do liquidificador, então a gente precisa triturar na boca, né? É do nosso dente que vai ser triturado. A pele, né, do estômago, ela é muito fina, né? Muito... E chegar lá e receber o alimento assim... Pedação, né? Um Sim. tolete de alimento ali, né? Que não foi mastigado, aquilo ali vai acabar dando problema. É a história do estômago não tem dentes, né? E se a gente tem os dentes na boca, eles servem para alguma coisa muito importante e é justamente isso. De repente você sente aquele cheiro, aquilo ali já vai despertando, às vezes aquela fome acaba vindo só pelo fato de você cheirar o alimento, ter toda, né? Então o nosso cérebro ele já começa a se preparar para receber o alimento. Então, isso que a Carol falou é bem importante, porque daí as enzimas digestivas começam a ser produzidas, o ácido clorídrico, para que o processo de digestão aconteça. Diferente também de quando às vezes a gente fica comendo sem fome, né? Às vezes as pessoas têm aquele hábito de ficar beliscando toda hora, e esse beliscar toda hora também acaba não sendo muito bom pro intestino. Porque às vezes você tava ali, o teu corpo nem tava esperando, tipo assim, nem tá com fome, nem tá produzindo as enzimas e tudo mais, e de repente você começa a ficar comendo, né, toda hora. A gente vê que isso também é um hábito que às vezes acaba propiciando mais gases, distensão e tudo mais. Porque às vezes a pessoa acaba beliscando e comendo sem atenção também, né? Então isso é um hábito que precisa ser cuidado também. Então, uma perguntou, fazer com a escova não fica. Então, a raspagem da língua sempre deve ser feita com um raspador de cobre ou com uma colher de sopa. Então, é logo que acorda, antes de escovar os dentes, se você tem um raspador, você coloca ali na língua e raspa, ou a colher de sopa também, tá? Faz a mesma função. Então, a gente já deu dicas de raspar a língua, Isso. tomar água ao acordar e a mastigação, né? Isso, coisas simples para as pessoas incluírem no dia a dia delas. Busquem, né, também se hidratar entre as refeições, né? Não tomar líquido na hora da refeição e tomar, sim, entre as refeições. A água, gente, ela é super importante para a gente secretar essas enzimas digestivas, esse ácido clorídrico, né? Então, tudo precisa de água. Se a pessoa não tem o hábito de tomar água, ela vai ter também uma pior digestão. E aí vai dar problema lá na frente também. Então, água, chás, né, ali entre as refeições também é uma dica bem legal. Os chás, né, assim, os chás são muito legais, assim, né, de incluir também no meio da manhã, no meio da tarde, porque eles têm substâncias que vão desinflamar o seu intestino, melhorar a qualidade da sua microbiota. Então, chá de erva doce, cidreira, gengibre, hortelã, né, todos esses chazinhos, assim, cravo, canela, tudo isso também eu acho que é bem interessante, assim, da gente incluir. O que as pessoas muitas vezes pensam? Que o intestino só tem a função ali de digestão, de absorção, de excreção, né? Só que, na verdade, ele tem uma ação imunológica, tem ação endócrina, tem uma ação na detoxificação, uma ação neuronal, né? Então, ele tem 7 funções, né? Não é só digerir, absorver e excretar. Então aqui a gente está falando, né, de uma, basicamente, que seria todo o processo ali de digestão. O alimento vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino, ele vai terminar de ser digerido e ali no intestino vai acontecer a absorção dos nutrientes. Isso é uma função que é bem importante, né? Porque o intestino ele tem essa capacidade de... aquela membrana seletiva que a gente fala, né? Ele absorve o que é bom e ele consegue, quando ele está saudável, né, eliminar aquilo que é ruim. Então, as bactérias que vivem ali no intestino, elas conseguem... É a nossa primeira via de detoxificação, né? De detox. Então, elas conseguem neutralizar toxinas e a gente elimina isso pelas fezes. Aí, depois tem o fígado, né? Tem os outros órgãos também responsáveis por isso. Então, se a gente não tá com o intestino saudável, a gente acaba acumulando mais toxinas e tudo mais. E isso acaba também favorecendo inchaço, dor de cabeça... sei lá, rinite, tudo aquilo que você falou, né? Tudo aquilo vai desequilibrando. Então, tem a função de digestão, absorção, detox. Aí você falou mais sobre a questão da produção dos hormônios, né? Então, tem hormônios da saciedade. Então, quando a gente fala, às vezes, de comer mais fibras também, né? As fibras, elas são importantes para aumentar também as bactérias que são benéficas, mas também essas bactérias, elas vão produzir hormônios que vão te deixar mais saciada. E essa saciedade vai fazer também, vai te ajudar até no processo de emagrecimento, né? Então, isso acaba sendo também um ponto importante. E aí, o que mais? Tem a questão da produção dos neurotransmissores, né? Da serotonina, da dopamina, da melatonina. Então, tem toda essa relação, né, do intestino com o cérebro também. Há uma sinalização, né, do que acontece no intestino, há uma sinalização para o cérebro, então a gente acaba também, quando o intestino está saudável, se sentindo melhor, tendo mais energia, mais disposição, a gente fica mais feliz, mais, né?
alegre, tranquilo e tudo E mais. eu tive vários pacientes, assim, que vieram com ansiedade, com estados depressivos, né? E depois que a gente melhora o intestino, eles têm uma melhora muito boa, eles melhoram muito esses sintomas, né? Às vezes as pessoas Uhum. pensam, nossa, mas eu era mais reativa, eu era mais. E depois a gente só trabalhou ali a modulação do intestino, né? E elas veem que elas têm essa mudança de comportamento realmente. Então é muito interessante, né, essa conexão aí que fala tanto entre intestino e cérebro. Uhum. A pessoa fica nela mais calma, mais tranquila, o apetite fica mais controlado, a vontade de doce também diminui, porque aquela Sim. ânsia de doce ali vem também muito do desequilíbrio, né, de microbiota, principalmente de fungos, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. E a insônia também, eu vejo muita melhora também de pessoas que tinham Sim. problema para dormir, depois que Isso. trata o intestino, melhora da insônia também, que acaba sendo um reflexo. E sobre o sistema imunológico também, né? Lá no nosso intestino a gente tem 3/4 dos linfócitos, né? Então, eles são fundamentais para a nossa defesa imunológica. Então, eles que protegem a gente contra as infecções virais, algumas alergias, câncer, doenças autoimunes, né? Então, praticamente Uhum. todas as doenças autoimunes também começam ali do intestino, Sim. né, Thalita? Falou em doença autoimune, a gente fala intestino. Tem que Intestino. começar pelo intestino, não tem por onde Uhum. se escapar. E às vezes as pessoas não, assim, às vezes, muitas vezes isso não é falado nos consultórios, né? A pessoa às vezes vai no reumatologista, vai no médico, às vezes sai lá só com uma medicação e nunca sai com uma orientação assim, procure um nutricionista, ajuste sua alimentação, ou né, pensar na questão do intestino. Então, às vezes, até quando o paciente vem, às vezes o paciente vem para tratar intestino preso, mas daí ele tem também Hashimoto, por exemplo, né? Às vezes ele nem sabe, tipo, nem faz essa conexão que possa existir. Não, eu vim tratar a constipação, mas é quando você vai explicar, né, que o Hashimoto tem total relação com isso e tudo mais, a pessoa, nossa, mas como que nunca ninguém me falou? Eu tenho duas autoimunes. Eu tenho tireoidite de Hashimoto e eu tenho psoríase. Então, igual você falou, nunca o médico me falou você precisa ajustar a tua alimentação, você precisa. Foi lá e falou: você tem tireoidite de Hashimoto, vai usar Puran o resto da vida. Psoríase também, me passavam medicamento, pomadas, né? E hoje, graças a Deus, conheci a nutrição funcional, aprendi, não me cuido, né? E ainda esses tempos eu fui numa médica e ela falou assim para mim: como que você trata a tua psoríase? Eu falei: eu faço controle da minha alimentação, né? E ela falou: nossa, engraçado você me falar isso, porque a alimentação não tem nada a ver com a psoríase. Eu Sim. falei: vou me contentar que eu vou sempre passar pomada, vou sempre, né? Então, Uhum. realmente nem você falou, eles não falam, né, pra gente que uma doença autoimune vem do intestino. Então, às vezes, se quando eu tive a psoríase lá, alguém tivesse me falado: olha, cuida do seu intestino, muda seus hábitos, né? Talvez eu não teria desenvolvido o Hashimoto, né? Porque o Então, Hashimoto eu foi acho que descobri depois. o Hashimoto foi depois. Uhum. E a psoríase Então, você descobriu que você tinha que idade? em 16, 17 anos, foi bem nova. E teve algum gatilho, alguma coisa assim, como que, tipo, você faz essa associação assim? Porque eu falo assim, acho que na nossa época a gente não comia também, assim, eu comia alimentos saudáveis, mas a gente comia muita besteira, assim, também, não sei se você, tipo, salgadinho, essas Eu coisas não assim. comia, eu Você não não era comia? assim muito assim de, tipo, eu lembro na faculdade minhas amigas iam lá comiam coxinha, salgadinho, coque eu não comia assim. Mas eu comia pão, comia muito assim na casa da minha nona, sabe? Então pão, bolacha, cuca, café Tem. com leite. E aí o Hashimoto foi na gravidez do meu segundo filho. Que assim, uma doença autoimune acaba carregando outra, né? Se a gente não cuida, não administra aquela primeira, o sistema, porque não é uma doença que nem ali da pele, né? Tipo, é Sim. isso que as pessoas têm que entender, que a doença autoimune, ela não é, por exemplo, a psoríase não é uma doença da pele, não é uma doença da tireoide, mas é uma doença do sistema imunológico. E aí, quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa em intestino. Porque justamente, né, o intestino, ele tem uma barreira de as células, né, ali a barreira intestinal, ela é uma barreira bem fininha, igual a Carol falou no início. A pele, a gente tem várias camadas de pele, né, que protegem. Agora, no sistema gastrointestinal, essas mucosas, elas são bem fininhas, e lá no intestino é uma camadinha de célula. E aí, então, essa é a nossa primeira linha de defesa, né? Então, os alimentos, né, vão chegar aqui para serem absorvidos, as bactérias estão morando aqui, só que tem várias coisas que acabam agredindo essa mucosa, que acabam inflamando e deixando essa mucosa, que a gente chama de hiperpermeável, né, com buraquinhos. Então, Uhum. o glúten é uma das coisas que a gente já sabe que para todo mundo, independente de ter intolerância ao glúten, doença celíaca e tudo mais, o excesso de glúten ele vai aumentar essa permeabilidade intestinal, né?
Se a gente tem excesso de produto industrializado, óleos refinados, excesso de açúcar. Então, tudo isso, né? O próprio estresse. O estresse é uma das coisas também que aumenta a permeabilidade intestinal. Então, quando eu fico com o intestino hiperpermeável, eu sempre falo, né, dou esse exemplo. É como se você tivesse com as portas da sua casa sempre abertas, o portão da sua casa aberto e qualquer bandido que passar ali na frente vai entrar para dentro. A pessoa começa a não absorver os nutrientes e as coisas ruins, as toxinas, ficam entrando livremente para dentro da tua circulação. E aí o sistema imunológico começa a ficar ativado, porque daí ele vê tudo, né, aquele monte de toxina, de coisas entrando ali, ele começa a atacar aquilo ali, querer te defender, na verdade, aquele sistema imune fica hiperativado, e aí pode então acabar, como consequência, desenvolvendo uma doença autoimune. E entre várias outras doenças, né? Então, inflamou o intestino, pode aparecer acne, né? A mucosa do intestino se comunica com a mucosa da narina, né? Eu, no meu caso, fui cair na questão da saúde intestinal, do intestino, por conta de rinite, dor de cabeça e acne, né? Que eram os meus 3 problemas. Tipo, e rinite era uma coisa assim, rinite e dor de cabeça. Basicamente, eu tive 10 anos da minha vida e era só base de remédio, que eu também não sabia e eu não aprendi na faculdade isso. Você também não deve ter aprendido na faculdade isso, né? Não. Então, Tudo que a assim, gente mesmo nutricionista formada, eu não sabia que o intestino tinha essa relação com a minha rinite. E aí, só depois, né, na pós-graduação, estudando as outras coisas, que a gente foi entender essa ligação. Mas justamente igual por conta, né, dessa permeabilidade. E olha como, assim, ó, semana passada, na sexta, eu usei maquiagem, eu tinha um evento à noite. No sábado tinha um chá, usei maquiagem de novo. Só que nesse chá eu comi ovo mexido. No domingo minha pele acordou toda pipocadinha, né? Eu falei, nossa, me deu uma reação da maquiagem, porque 2 dias usando maquiagem e tal, né? Comecei a cuidar da pele, né? Na segunda-feira eu tenho psoríase nessa região, assim, ó, tudo vermelho meu braço. Olha só. Aí me veio, eu falei, o que eu comi fora, né? Comi o ovo, provavelmente foi feito numa manteiga, devia ter um leite, alguma coisa, né? E a minha pele já respondeu muito rápido. Então, no domingo eu já percebi aqui no rosto e na segunda foi a minha pele. Agora foi quase uma semana, eu restabeleço. Para restabelecer. Mas você tem alergia do ovo? Do ovo, não. Do ovo, não. Mas só porque ele foi preparado com... Uhum. E aí entra esse casamento, que às vezes as pessoas ficam, meu Deus, né? Às vezes não é uma coisa só que a gente tem, né? Às vezes a pessoa tá com desbiose, né? E quais são os sintomas, assim, clássicos, né, de desbiose? Gases, distensão, aquele estufamento depois que come. Às vezes as fezes, né? Intestino preso, intestino solto. Então, às vezes a pessoa tem esse desequilíbrio da microbiota, ela tem aquela permeabilidade intestinal, e aí a permeabilidade intestinal favorece os quadros de alergia. Daí a pessoa começa a ficar com sensibilidade a vários alimentos. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm proteínas que são grandes, que o corpo tem dificuldade de digerir, e essa proteína grandona consegue passar por esses buraquinhos. E aí ativa o sistema imunológico, causa reação, e ele acaba reagindo e inflamando. Então, a gente vê muito comum essas 3 associações, né? Desbiose, o leaky gut, que a gente chama, e as sensibilidades alimentares. A Thalita falou em desbiose, né? Então, para quem não sabe, desbiose é quando a gente tem essa alteração, né, da flora intestinal. Então, a gente tem que ter uma certa composição ali usual de bactérias no intestino. E, às vezes, essas bactérias, elas estão fora do esperado, né? Então, às vezes, pode ter uma falta de bactérias boas ou, né, um excesso de bactérias ruins. Aí, a gente tem a desbiose. Não sei se você tem outra maneira, assim, mais prática para explicar. A gente vê isso, assim, né? Que é um desequilíbrio, né? Pode faltar, pode ter um excesso. E o que a gente vê também que, no caso, por exemplo, de uma SIBO, né? Que é esse supercrescimento de bactérias no intestino delgado, não necessariamente são bactérias ruins, mas podem ser bactérias boas que estão no lugar errado. Né? Porque o normal é a gente ter mais bactérias no intestino grosso, que é aquele último intestino ali, onde já tem as fezes e tudo mais, e não ter tanto no intestino delgado, né? Que é aquele primeiro intestino. E às vezes a pessoa tem constipação, ou tem uma falta de acidez no estômago, né? O que a gente chama de hipocloridria. Então, aquela pessoa que come, às vezes fica arrotando, sente que não digere bem, principalmente carne, essas coisas assim. Ou que toma, né, muito tempo prazol, coisas assim para refluxo e tudo mais. Isso tudo favorece um quadro de desbiose ali nesse intestino delgado. E aí, eu não sei se você recebe, às vezes, pessoas assim, mas elas falam, nossa, parece que se eu tomar água, eu fico estufada.
Falou de Atendi um tomar água de paciente manhã, a ontem. pessoa falou, não consigo, porque eu já, meu Deus, como assim? Porque ela tá realmente cheia de bactérias ali, gases de extensão e dá refluxo, azia. É bem característico desse tipo de O desbiose. paciente ontem, ele falou assim, eu tomo água, me dá um enjoo, ele falou. Eu tento fazer o Uhum. mínimo de refeição possível. Ele falou, se eu conseguir fazer 2 no dia, porque eu sei que eu vou comer e vou passar mal. Uhum. E aí, e daí às vezes as pessoas passam anos, né, com esses sintomas, assim, se acostumando. Às vezes você fala assim, meu Deus, faz quanto tempo que você... Nossa, faz muito tempo. E eu falo, meu Deus, como que consegue viver assim, né? Às vezes, Thalita, tem pessoas que chegam lá no consultório e falam 4 anos com diarreia, 5 anos. Não vamos nem falar de constipação, né? Constipação, as pessoas vêm de uma vida de De uma constipação, vida né? inteira. Mas Uhum. às vezes diarreia, eu fico falando, gente, como que passou 4 anos com diarreia, 5 anos com diarreia, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre constipação, então, que eu acho que é a principal queixa. E tem, né, que nem você falou, tem muita gente que tem constipação desde novinha, né? Quando você recebe alguém que tem constipação que fala assim, ah, eu tenho desde bebê, assim, o que você pensa? Assim? Alergia alimentar. E assim, é porque eu sempre falo assim, qual foi o primeiro alimento que você comeu, né? Ah, leite. Leite de Uhum. vaca. Opa, então você tem a constipação desde essa época, né? Então, será que não é uma alergia alimentar? Né? Então, assim, causas de constipação são inúmeras. Então, assim, é complicado. A gente pode até falar depois, assim, algumas condutas que a gente faz, mas, assim, tem pessoas que vai ser simplesmente só por uma questão de falta de água, falta de fibra, uma alimentação desequilibrada. A gente sempre vai começar por aí, né? Ajustando a dieta da pessoa, né? Com frutas, verduras, legumes e tudo mais. Mas não é só isso, né? Porque a gente vê assim também muitas pessoas quando começam a usar mais fibra, tem mais desconforto gastrointestinal, né? Às vezes fala, meu Deus, mas eu começo a suplementar fibra, parece que eu fico pior. Às vezes a pessoa toma pouca água, mas às vezes a pessoa até toma bastante água. Então, quando acontece isso, eu sempre também tenho que ligar o alerta para essa desbiose, né? Porque essa SIBO, geralmente, quando você suplementa mais fibra, a pessoa piora com fibra, assim, né? Ou às vezes o intestino dela não tem um trânsito mais lento, né? Aquela fibra fica muito tempo ali, fermenta mais também e tudo mais. Então, o ideal é sempre que buscar a causa, né? Tipo, do que tá causando isso. Às vezes até um hipotiroidismo também pode gerar uma constipação. Então, às vezes você tem que tratar o hipotiroidismo para melhorar o intestino, Um ver baixo consumo de medicações. gorduras boas, deficiência de Isso. magnésio, sedentarismo, né? Então, o que eu sempre falo assim para o paciente que tem intestino preso, falei, começa a raspar a língua, tomar água de manhã. O chá de gengibre é muito legal, né? A gente pode fazer tanto na forma de chá como tintura também. E magnésio. Muitas pessoas têm constipação porque têm deficiência de magnésio. Magnésio é um mineral que, né, a gente sabe que por mais que a gente coma bastante folhas verdes, alimentos integrais, ainda assim ele pode ficar deficiente. Agora imagina se você não tem uma alimentação tão saudável assim, né? Esse mineral com certeza vai estar deficiente. Então a gente pode suplementar na forma de magnésio citrato, geralmente, né? A gente usa. E o magnésio citrato, ele tem esse poder de melhorar essa motilidade do intestino e atrair água para o intestino também. Então ele atua como um laxativo natural, tipo, que não agride a mucosa do intestino. Porque quem toma laxante, gente, isso é a pior coisa que tem. E tem muita gente que toma aquele que parece bonzinho, mas que tem sene, que é acho que é o tamarine. Tamarine, Tamarindo. acho que é, né? Que acaba tendo sene, né? Então, assim, o sene, ele vai agredindo aquela mucosa do intestino que a gente falou, que é uma mucosa sensível, né? Que é ali onde acontece a absorção dos nutrientes. Então, a pessoa que tem o hábito de ficar usando laxante com muita frequência, ela começa a ter deficiência de várias vitaminas, de minerais e tudo mais, porque não tem uma boa absorção. E fora que o intestino fica viciado né, nesse processo. Então, tem como desmamar desse laxante no tratamento, né? A gente consegue usar outras estratégias que não vão agredir o intestino. E aí o que eu sempre falo também, que o nosso intestino, ele é mais ativo ali no período da manhã, de umas 6 até umas 8 horas, né? Onde a gente está com esse peristaltismo mais acelerado. Então, eu sempre falo pro paciente, acordou, raspa a língua, toma água, você vai dar uma caminhadinha pela casa e vai pro vaso, né? Aham, Eu indico o uso do banquinho também, né, Thalita? Às vezes facilita para a pessoa legal. evacuar, porque ele forma aquele ângulo. Fica numa posição de cócoras, né? Como a gente pensa lá no nosso homem primitivo, né? Que era como ele evacuava. Então, às vezes, usar esse banquinho, essa escadinha, só elevar um pouco o pé, vai ser eficiente, né? Para eliminar as fezes, porque ela vai reduzir aquela pressão do esfíncter anal. Então, minha dica sempre é essa.
Raspou a língua, toma água, dá uma caminhadinha e vai pro vaso. E se às vezes ainda assim não for suficiente, né? Vai tomar o café da manhã, porque depois também que você come, o fato de você mastigar já faz também ativar a peristalse ali, o movimento do teu sistema gastrointestinal. Então, comer também ajuda. Então, por isso também é bem comum, às vezes, a pessoa ter vontade de ir no banheiro, né? Depois, às vezes, de uma refeição, isso também estimula. Tem as pessoas que, às vezes, têm hábito de sair de casa, né? Correndo de manhã. Acorda atrasado, não faz nada disso, sai correndo. E aí fala, não entendo, tá? Meu intestino. Daí, só de fazer essa rotina da manhã, com calma, a pessoa consegue ir no banheiro. Porque depois que você começou a trabalhar... antes que acorda. Porque depois que você começou a trabalhar, você entrou na correria, às vezes vai te dar vontade de ir no banheiro 10 horas da manhã e você tá lá atendendo um cliente, por exemplo. Você não vai parar para ir no banheiro. Daí o que você vai fazer? Segurar. Então, assim, quem tá fazendo tratamento para constipação não pode segurar o cocô. Porque se segurar, aí ferrou tudo. Isso é uma das causas de constipação. Segurar a vontade de ir no banheiro também. Então, tem que perder... Eu sempre falo, principalmente para as crianças, né? Às vezes as mães estão no lugar e falam assim, ai, filho, mas você quer fazer cocô aqui? Não sei o que eu falo. Não, a gente tem que estimular, né? Tipo assim, não falar assim, senão depois crescem pessoas ali que quando sai de casa não faz cocô, viaja, não faz cocô, né? Então, não tem hora e não tem lugar, né? Então, principalmente começando ali pelas crianças. Deu vontade de fazer cocô, leva, né? Não fala, ai, filho, segura, vamos fazer só em casa. E uma coisa também que eu tenho visto bastante, assim, pelo menos assim, em alguns pacientes que eu atendo, que tem pacientes que você vê que está fazendo uma alimentação saudável, que toma água, que faz atividade física, que está dormindo bonitinho, sabe? Que, né, a gente está ali usando suplementação e tudo mais e, tipo, não vai, sabe? Tipo, ainda não fluiu, assim, 100%. Então, existe até, né, exames que a gente avalia, porque uma outra causa de constipação uma alteração ali do esfíncter, né? Na hora da saída do cocô. Então, tem pessoas que têm um probleminha ali na hora da saída, que ao invés de fazer a força para fora, contrai, não consegue relaxar aquela musculatura. E aí a pessoa pode usar fibra, vai usar magnésio, vai usar mil coisas e não vai resolver. E aí, nesse caso, né, até existe o nome desse exame, né, que faz, mas até se vai numa consulta com um coloproctologista, eles conseguem também avaliar até com o toque ali, né? Mas existe um exame também que se chama nanometria anorretal, que ele vai avaliar essa força do esfíncter, como que tá ali essa região. E se tiver uma alteração, tem que fazer fisioterapia, né? Que é aquela fisioterapia que se chama biofeedback. Então, para quem tem constipação, então assim, você já tem um estilo de vida legal e tudo mais, e às vezes não investigou isso ainda, eu acho que é um ponto importante também. Porque daí, às vezes, associando a fisioterapia, aí consegue, né? Também ajuda nesse processo de reaprender a fazer cocô, digamos assim, né? Para relaxar a musculatura e conseguir evacuar de uma forma melhor. Não, acho que só a Flávia colocou ali em algum lugar que podemos disciplinar um determinado horário para ir ao banheiro, mesmo que não faça sentar e esperar. Eu acho que assim, se conseguir organizar para esse horário da manhã, sempre vai ser o melhor, assim. Porque de manhã, que nem a Carol falou, você já fez... eu gosto de colocar a suplementação de magnésio à noite, né? Eu gosto de colocar suplementos que vão estimular a motilidade do intestino à noite, para que de manhã o intestino funcione melhor. Então, você criar essa rotininha da manhã é um ponto bem importante para você começar a ver se o teu intestino, né, começa a funcionar de uma forma melhor. Thalita, melasma tem relação com o intestino? Eu sou prova viva que sim. Eu até esqueci de falar, mas uma das coisas que melhorou muito depois que eu fiz a modulação intestinal, né, o tratamento ali do intestino, e principalmente depois que eu parei totalmente de também... Parei totalmente não, porque às vezes eu como um queijinho ali de vez em quando. Numa pizza, às vezes e tudo mais. Mas eu reduzi bastante, foi o melasma. Gente, eu tinha muita mancha. Muito melasma. Thalita, o melasma é uma inflamação da pele, é uma inflamação. né? Tá, então deixa eu falar que eu tinha muito melasma também. Eu tinha muito nessa região aqui na testa. Não tenho mais nada. E sabe o que eu percebi muito também? Eu usava muito protetor solar. Então, tipo assim, eu não saía do meu quarto sem passar protetor solar. Podia sair sem escovar os dentes, mas eu não saía sem protetor. E aí, quando eu comecei a estudar sobre metais tóxicos, tudo aquilo, eu falei, opa, vamos dar uma diminuída nesse protetor solar. Então, hoje eu tenho as opções melhores, né, de protetor solar, mas não tenho, assim, também, tipo, aquela, assim, não saio do meu quarto, sabe? Às vezes, se eu vou ficar em casa, se eu não vou me expor ao sol, eu não passo. E eu não tenho mais. Então, assim, ó,
quanto tratamento, quanto laser, quanta coisa eu fiz para melasma e não resolvia, né? Voltava tudo dessa região aqui e hoje eu não tenho mais. Então faz parte de todo esse contexto, né? De uma modulação intestinal, de um detox, né? Toda essa Isso. mudança de hábitos. Essa questão do protetor solar também foi uma das coisas que eu fiz, sabia? Eu reduzi bastante o uso do protetor solar. As dermatologistas E piram, né, piram, com a né? gente, mas... Mas assim, e aí uma alternativa também que eu encontrei foi usar um protetor solar físico, né? Que é um pó. E aí é um pozinho, e então ele não tem todas essas. E você sabe que eu fui uma vez em São Paulo, até você foi, acho que naquela feira que teve Natural Tech, né? Só que eu fui acho que uns 2 anos antes. Você foi nessa Natural Tech também, esses Natural tempos Tech, atrás? não. Não? Não. Mas eu assisti uma palestra de uma dermatologista e ela tem até um Instagram aqui bem legal e ela falando sobre isso. Foi a primeira, foi faz uns 4 anos que daí eu comecei a já trocar também o protetor solar porque eu vi aquela palavra, uma dermatologista falando, né, tipo, Sim. sobre isso, assim, a quantidade de química, né, que tem no protetor. Falar um pouquinho de diarreia, Thalita? Uma das Pode ser. queixas, É, não tão comum quanto constipação, né? Mas é uma mas é uma das coisa queixas também. mas é uma coisa bem chata, assim, né? Porque assim, vamos pensar na questão da diarreia. Então, tem pessoas que às vezes elas acham que não tem diarreia necessariamente, mas todos os dias elas vão no banheiro e tem as fezes muito pastosas ou aquelas fezes que a gente fala explosivas, né? A pessoa meio que come e tem que ir urgente no banheiro. Então, isso Sim. também é um sintoma, né, que não tá legal ali, alguma coisa que você tá comendo também tá gerando inflamação, teu corpo tá querendo expulsar aquilo ali. Então tem que rever também. E aí a gente tem casos até assim, bem graves, né? De pessoas que às vezes têm várias evacuações no dia, que tem há muito tempo. Então aí já é algo assim que tem que estar junto ali até com o médico para investigar também o que está acontecendo. Às vezes uma doença inflamatória intestinal, uma doença celíaca, uma alteração de vesícula também, que às vezes a pessoa não consegue digerir bem as gorduras e acaba tendo diarreia ali por conta de uma má digestão de gordura. Então o ideal das fezes é que elas sejam bem formadas, né? Pastosas, macias, aquele marronzinho, né? A cor pode mudar de acordo com aquilo que a gente come também, né? Mas elas precisam ser mais inteiras, como se fosse uma bananinha, né? Uma banana, algo nesse sentido, assim. Esse é o formato ideal das fezes. Se ela é Eu muito sempre falo. solta, não é legal. Eu sempre falo que ela tem que ser lisa, bem macia, como uma banana madura, né? Assim, sair suavemente. Isso. Deslizar, afundar. E daí as pessoas ficam, né? Tem que afundar, tem que. Se as fezes boiam, então isso mostra o quê? Pode mostrar que talvez não está digerindo tão bem gordura, né? Ou uma alimentação muito rica em gordura, porque a gordura ela não boia na água, né? Então ela pode boiar. Ou também mais gases, fermentação, né? Então, quando tem muitos gases ali, aquelas fezes também podem boiar por conta de excesso de fermentação. Outra questão também que não é normal ter gases, né, o dia todo, né? As pessoas, às vezes, Ah, muitos gases, outro fator que também não é normal. principalmente se tem mau cheiro, né? Se você percebe que tem um cheiro forte, então com certeza tem alguma coisa de errado. Thalita, assim, pacientes com diarreia, quais estratégias? Às vezes, de repente, pensar nos fermentados, né? Com essa ação prebiótica, probiótica, diminuir o consumo dos alimentos crus ali por alguns dias. Algumas Então estratégias mais... de estratégia o que eu acabo fazendo é justamente isso. Reduzo os crus, né? Peço para comer mais os legumes cozidos. Às vezes a gente até reduz fibra, né? Assim, tipo, em vez de ficar comendo muito arroz integral, essas coisas assim, coloca um arroz branco, batata, tapioca, né? Para ir tentando regularizar isso, assim, um pouco mandioca, né? Coisas assim nesse sentido. E se eu vejo assim que tem, né? A gente faz os exames e tal, e às vezes vê que tem muito mais assim essa questão dessa fermentação, desses gases, o que eu vejo que dá muito resultado é fazer a dieta baixa em food maps também. Sim. Né? Tipo, assim, o paciente ele melhora bem rápido, assim, geralmente, sabe? Então, eu gosto, assim, bastante de usar essa estratégia. Não sei se você acaba usando também. Faço bastante também. Período de 30, 60 dias, né? Depois a gente vai fazendo a introdução e observando. Coisa que eu lembrei, como eu falei de probiótico, hoje as pessoas têm muito, né? Vão ali na farmácia, compram probiótico, passar não sei o que, eu vou tomar probiótico, né? Então, talvez a gente pode falar nisso depois, né? Mas
Mas é que o probiótico tem a hora certa, né, de usar. Porque senão a pessoa vai usar, na hora ali o intestino já tá cheio de bactéria ruim, já tá uma bagunça, vai colocar mais ainda. Então é muito comum pessoas que usam probiótico no momento errado e acabam ficando pior, né? Sim, acabam ficando com piora dos sintomas, né? Então, eu acho que daí aqui entraria até a gente falar, né, sobre esse programa 6Rs, né? 6, 4, 5 Rs, enfim. Porque, assim, para tratar o intestino, às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu já fiz de tudo. Geralmente a gente acaba atendendo o paciente que já tá também até bem cansado, assim, que já tentou várias coisas, assim, mas o que que acontece? O que que eu vejo? Ele não tentou nessa ordem, né? Dessa forma, seguindo esse passo a passo. Porque o que que significa esses 6 Rs, né? O primeiro R é o R de remover, né? É o primeiro R de remover. Então, o primeiro passo para o tratamento do intestino, seja qualquer questão que você tenha, se você tem constipação, se você tem gases, distensão, se você está com desbiose, se você tem diarreia, se você tem alguma doença inflamatória intestinal, enfim, qualquer questão gastrointestinal ali que você tenha, a gente vai seguir a ordem desse protocolo. E lógico que vai mudar uma coisinha ou outra ali, dependendo do paciente. Mas assim, o primeiro R é o R de remover. Então, o que que significa? Eu preciso remover da alimentação por um período, 30, 60 dias, aqueles alimentos que são mais tendenciosos a gerar problema, né, no intestino. Então, a gente vai pensar aqui no trigo, no leite, no milho, na soja, né, naqueles alimentos... naqueles alimentos de potencial alergênico e que tem uma digestão mais difícil, né? Porque a pessoa não está conseguindo digerir bem. Então, a gente tira por um tempinho esses alimentos. E remove parasitas também, né? Às vezes a gente trabalha com a remoção de parasitas dos alimentos, metais tóxicos, né? Vai fazendo um remover ali do que está atrapalhando. Então assim, a pessoa está com excesso de fungo, a gente vai colocar antifúngico, né? Parasitas, então vamos usar, fazer uma desparasitação. Às vezes a pessoa está com aquele SIBO, que é aquela desbiose, né, com excesso de bactérias. Então a gente tem que usar ali medicamentos ou fitoterápicos para reduzir essas bactérias. Então, fazer essa remoção. Aí dos metais também, igual a Carol falou. Então, cuidar até com fontes de contaminação. Né? Cuidar ali no dia a dia e tudo mais, para a gente remover tudo que possa agredir aquela mucosa do intestino e bagunçar a microbiota intestinal. Aí depois o segundo R. Então, assim, esses R's, eles vão meio que acontecendo juntos, assim, né? O segundo R é o R de reparar. Reparar. Quer falar sobre o reparar? Não, no reparar a gente trabalha ali o reparo, né? Dessa barreira intestinal, tudo. Então a gente usa, às vezes usa uma glutamina, às vezes usa fibras, né? Às vezes um colágeno também. Colágeno. Aloe vera. Eu uso bastante aloe vera. Às vezes a gente vai fazer uma suplementação ali de zinco, vitamina C, vitamina A, que são nutrientes que são importantes para reparar essa mucosa e tratar aquela hiperpermeabilidade. Aí depois C, magnésio, vitamina D, né? Então, tudo isso entra na fase do reparar. Do reparar, né? E daí, essa necessidade de cada nutriente, a gente também vai olhar os exames, vai ver o que a pessoa precisa, porque às vezes uma pessoa precisa mais de um do que outro, né? Enfim, então a gente vai fazer esse ajuste. Aí o terceiro R é o recolocar. Recolocar. Então, ali a gente vai recolocar as enzimas digestivas. Betaína, né, para melhorar a digestão. Então, às vezes, o remover, reparar e recolocar, a gente consegue trabalhar quase que simultaneamente, né? Tudo junto. Às vezes eu dou prioridade ali para o remover, tipo, quando eu vou focar numa desparasitação, algo assim. E aí depois eu entro com o reparar e o recolocar. Mas esses três podem ser, assim, simultaneamente. Simultâneos, né? Porque assim, não adianta só, por exemplo, assim, imagina que eu quero reparar a mucosa do intestino, mas daí eu tô colocando um alimento que machuca. Então, assim, acaba que o tratamento fica, né? Não funciona. Então, por isso que a gente tem que fazer meio que em conjunto. E se a pessoa tem problema de digestão, né, tá ali com problemas digestivos, a gente tem que colocar essas enzimas digestivas por pelo menos um período para ajudar naquele momento que o corpo tá se recuperando, naquele processo de recuperação, né? Então a gente vai usar ali as enzimas, às vezes melhorar a acidez do estômago. A gente pode usar chás também, né? Então, chá de alecrim, espinheira santa, guaçatonga, gengibre, né? Enfim, esses chazinhos, cúrcuma, boldo, né? Esses chás assim que vão também estimular. Aí depois o quarto R é o recolocar. Reinocular. Reinocular.
E daí é quando entra os Aí, probióticos, pode dar fibras, né? Então, isso. uma Então, fose, assim, inulina, farbrigão. Então, aqui para as pessoas entenderem que o que, que as pessoas às vezes começam a fazer? No primeiro, elas começam a colocar probiótico, né? E aí que tá Uhum. errado. Então, primeiro tem que fazer todo esse processo. Reparar, né? Tudo isso que a gente falou, para daí depois, 30, 60 dias depois, né? A gente vai recolocar. Então, assim, as fibras a gente já pode entrar antes, né? Mas o probiótico a gente vai acabar entrando depois, né? Geralmente aí pelo menos Sim. depois de uns 30 dias. Essa fase renocular é igual quando eu falo, né? Tipo, você comprou um terreno, tá lá cheio de mato, cheio de árvore, você vai construir tua casa? Não, né? Você vai lá, você vai limpar o terreno e depois vai construir. Igual na tua casa, às vezes tá uma casa suja, cheia de bagunça, você vai comprar um móvel novo e vai colocar, né? Então, a gente precisa fazer o remover, o reparar, o recolocar e depois o reinocular. Essa é a fase que entra depois. Essa não dá para fazer em simultâneo, senão não dá bom. Não, isso. E você sabe que, assim, tem casos de pacientes que às vezes eu nem uso probiótico. Eu uso muito Tem, pouco também. assim, lógico, quando eu comecei a trabalhar, eu usava muito mais, né? Eu até já cometi esse erro de colocar probiótico logo no início, né? Quando a gente estava ali no início de estudar tudo isso e tudo mais. E aí, conforme, né, a gente vai estudando, a gente vai vendo, vai vindo os conhecimentos, a gente vai se aprimorando, a gente vai vendo que realmente não faz sentido. E eu já atendi vários pacientes que, tipo, há anos tomando o probiótico, e assim, com gases, distensão e tudo mais, falei, vamos tirar esse probiótico. Às vezes só de tirar a pessoa já começa a melhorar, fala, nossa, tô me sentindo muito melhor. Às vezes Então, vale mais a pena os prebióticos, né? isso. Ali através da alimentação, que às vezes a gente acaba nem usando os probióticos. Isso é uma coisa acho que é até importante da gente falar, né, sobre essa diferença, porque a gente fala sobre os pré-bióticos e os probióticos, né? Então, pré-biótico é tudo aquilo que vai ser alimento para essas bactérias se desenvolverem ali dentro do nosso intestino. E antigamente a gente achava que prebióticos era só fibra, né? Que só fibra que aumentava as bactérias boas. E hoje a gente já sabe que a gente tem as fibras, né? Mas a gente tem os polifenóis, que a gente chama, que são substâncias que estão nos chás, presentes nos chás, nas ervas, nas especiarias, nas frutas vermelhas, né? Que é tudo aquele componente ali coloridinho do alimento, né? A gente tem na casca da maçã, na quercetina. Sim. Então, tem vários alimentos que têm esses polifenóis, e esses polifenóis são capazes de aumentar essas bactérias benéficas também ali no intestino. E o ômega 3. O ômega 3 também, né? As gorduras saudáveis, e o ômega 3 em especial também aumenta, melhora essa qualidade, né, da microbiota intestinal. Então, vale muito mais a pena a gente dar substrato para que o próprio intestino, né, as bactérias ali vão se proliferando, do que necessariamente você usar o probiótico. A gente pode usar, né? Mas nem sempre é necessário. Reequilibrar e reavaliar. Reequilibrar é o quê, né? A gente tem que reequilibrar o nosso estilo de vida para o tratamento, né, das questões gastrointestinais. Então, reequilibrar envolve tudo: sono, atividade física, cuidado com a saúde emocional, né? Ter aquele tempo de qualidade ali para você, né? Ter um hobby, tipo, não só, né, viver de trabalho, estresse e tudo mais. Então, tem que ter esse reequilíbrio e saber que boa parte daquilo que você aplicou na tua alimentação ali durante o processo de modulação intestinal, você vai ter que manter muito, muito disso, né, para você conseguir manter esse intestino saudável. Não é a vida inteira fazer 100% de exclusão. Porque aí depois, né, até para a gente identificar essas alergias, essas sensibilidades, hoje a Carol usa a biorressonância, né? Uhum. Eu não uso, então a gente acaba, tipo, fazendo os testes, né? Reintroduzindo os alimentos. Então, para a pessoa ir testando as suas sensibilidades alimentares, né? Então, dentro dessa estratégia, por exemplo, ali na dieta que a gente vai fazer ali do remover, a gente falou de tirar os alimentos alergênicos. Mas tem também uma outra estratégia que é muito usada, que é a dieta, que eu falei, e as pessoas perguntaram, fala de novo o nome, que se chama Low Food Map. No Food Map. Se alguém quiser escrever ali. Então, nessa dieta, a gente acaba tirando alimentos que são mais fermentativos. Feijão, repolho, né? Esses alimentos tipo maçã, melancia, que são alimentos que fermentam mais, né? Então, às vezes, a gente tira os carboidratos fermentáveis e depois a gente vai reintroduzindo eles também lá no final desse protocolo. Então, tudo isso ele pode durar aí uns 60 dias, né? Às vezes mais, depende muito de cada caso.
E aí a gente vai reavaliar para ver justamente isso no final. Quando a gente vai reintroduzindo os alimentos, daí a gente vai ver, esse alimento meu corpo tolera, esse meu corpo não tolera. Esse, às vezes, eu posso comer uma vez na semana, e aí eu fico bem. Às vezes eu tenho que dar um espaçamento maior, né? Então, cada corpo, né, cada pessoa é única daí nesse sentido. Até a questão das enzimas, o que que a gente vai usar por mais tempo, vamos repetir os exames, às vezes, zinco já tá bom, B12, vitamina D, né? Então a gente vai reavaliando todo esse processo que a gente fez. E não quer dizer assim também que você fez o remover uma vez que você nunca mais vai fazer, né? Às vezes passa um ano, passa um tempo ali, você precisa de novo fazer um remover para voltar ali, né? Eu, assim, acho que em 2 anos eu fiz umas 4 vezes. Uhum. Assim, talvez até mais, assim, é que às vezes a gente encurta, né? Faz uns 15 dias, melhora um pouco, né? Mas assim, a gente às vezes faz uma vez, às vezes tem que repetir, é isso mesmo, não é uma vez só e para sempre acabou, né? Igual você falou, né, Thalita? Às vezes as pessoas vêm ali no consultório, faz 15 anos que eles comem café com leite e pão com manteiga de manhã. Aí a gente monta 5, 6 opções de café da manhã, né? Às vezes dá uma semana e eles falam, Nutri, eu enjoei do cardápio. E dá novas opções. Não sei se acontece com você, mas por aqui acontece isso também. Até tem uma explicação para isso, né? Por que as pessoas têm tanto vício, né? E assim, por que é tão difícil, né, tirar o trigo e o leite, né? Aumentam, né, a liberação de dopamina, né, desse prazer e tudo mais. Então a pessoa realmente ela tem muita dificuldade de tirar esses alimentos. É como se fosse um vício mesmo, né? Sim, com certeza. Até, assim, no livro da doutora Denise, ela fala, né, sobre isso, que esses alimentos que geram essas sensibilidades alimentares, essas alergias tardias, né? Quando a gente come, eles dão uma sensação muito gostosa de, assim, ele dá assim, ai, que delícia, né? Uhum. Então você tem aquele prazer momentâneo de comer aquele alimento, porque ele faz a liberação desses neurotransmissores, inclusive de histamina, que daí vai virar dopamina e tudo mais. E aí, no outro dia, você acorda querendo mais um pouco. No outro dia, você quer mais um pouco. E aí, quando você tira, você tem sintomas de abstinência. Então, você pode ter dor de cabeça, você pode ter mal-estar, você fica mal na primeira semana. Tem pacientes que falam, meu Deus, fiquei muito mal. Mas depois que passa, tipo, aí a pessoa se sente, começa a se sentir bem e tudo mais. E daí, no final, a maioria das pessoas fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem que eu não quero voltar a comer. Daí eu falo, não, mas a gente tem que testar, né, pra ver como que vai ficar. Então, assim, é comum disso acontecer também. Provavelmente aquele alimento que você não fica sem é o alimento que você tem alergia alimentar, né? Então, aquele alimento que a pessoa fala, eu amo isso, pode contar que às vezes esse amor demais aí é uma alergia alimentar. Não, ela perguntou assim, como o suco de aloe vera pode ajudar no intestino? O aloe vera, ele tem ação tanto na constipação como nesse reparo, né? Que a gente falou da barreira do trato gastrointestinal. Então, até uma das contraindicações do aloe vera é a diarreia. Tem alguns pacientes que tomam e tem diarreia, porque ele faz esse estímulo, né? Então, teve diarreia, não indica o uso. Mas é tanto essa ação de estimular a evacuação, como fazer esse reparo, né, da barreira. E ajuda também na digestão, né? Então, às vezes, se você usa antes das refeições, ele pode ajudar também nesse processo de digestão, né? Também. Ele tem enzimas digestivas, né? Então, tem casos Isso. que a gente usa antes do almoço, antes do jantar, como opção as enzimas digestivas. Aí veio aqui a Arlete e falou, eu tomo magnésio pela manhã e à noite, mas mesmo assim ainda tenho constipação. Então, assim, Arlete, foi o que eu falei. Às vezes você tem que investigar outras causas, né? Às vezes você tem alguma medicação que você toma, que essa medicação, como efeito secundário, ela pode gerar constipação. Eu não sei se você está usando magnésio citrato, né? Porque tem, por exemplo, magnésio dimalato, magnésio treonato. Esses magnésios, eles não vão ter tanta ação na questão da constipação. E eu avaliaria essa questão ali da saída do reto, né? Fazer um exame mais específico e quem sabe, né, você tem ali uma alteração que a gente chama, né, que é uma alteração ali no processo de defecação mesmo, né, do reto ali. Então teria que investigar isso e fazer todas as outras coisas ali que a gente já falou, né, também. Da desparasitação, a desparasitação eu faço em 2 etapas. A gente começa na lua nova, dando um suporte ali para o fígado para iniciar a desparasitação. E depois, na lua cheia, a gente entra em si com a desparasitação usando tinturas, né? Usando fitoterápicos.
e dando suporte aí também para o corpo conseguir levar para fora todas essas toxinas, metabólitos dos parasitas. Eu trabalho com tintura, fitoterapia, Thalita acho que também, né? Para fazer Sim. desparasitação. Aham, com tinturas, com fitoterápicos também. Uhum. E eu gosto muito das tinturas, assim, para muitas coisas, Sim. né? Para desparasitação, para usar ali também como para digestão, para reduzir gases, Distensão abdominal. distensão abdominal, né? Para sono também, dá para a gente fazer umas Sim. formulazinhas para o sono. Então, assim, a gente pode usar vários tipos de ervas e plantas na forma de tintura, assim, também. E assim, uma coisa importante também, só pra gente frisar aqui por último, é a questão dos fungos, né, gente? Então, assim, mulher que tem candidíase de repetição tem que saber que a origem desse problema é intestinal. Né? Então, assim, às vezes você teve um caso que sarou, usou pomada, beleza. Agora, se você tem com frequência essa cândida, que vem, volta, toma remédio, volta e tudo mais, então o que você precisa tratar não é ficar usando pomada ali no local e tudo mais. E não só tomar o remédio também, tem que fazer todas essas etapas que a gente falou aqui, né? De remover, de reparar, tratar o intestino e tudo mais, porque a cura da cândida de repetição tá ali no intestino. Às vezes até fungo nas unhas, né? Às vezes as pessoas falam, eu tô tratando fungo nas unhas há tantos anos, mas às vezes você tem que tratar o intestino, você não tem que tratar a sua unha, né? É o que a gente sempre fala, né, Thalita? Tratar a causa, não tratar o sintoma, né?